Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Começando o programa Equilíbrio. Como que está a sua fé hoje? Você sabe o que é fé? A fé você nasce com ela? Pois é, nós vamos saber de tudo isso agora com o meu convidado, o escritor e palestrante César Romão. Tudo bem, César? Olá, Rose. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença aqui. Romão, você sabe que eu fiz uma enquete pelo meu Instagram e a fé ganhou, viu? As pessoas aí estão sem fé, realmente elas não sabem o que é fé. Nós nascemos com a fé? Não. Eu vou fazer um ponto de equilíbrio aqui para que as pessoas possam entender melhor. Existe um movimento de pessoas que pensa assim, né? Que adianta eu orar para uma imagem? Aquela imagem não tem poder, tem Verdade. poder. Eu vou explicar por quê. O nosso cérebro, tudo aquilo que a gente vai formatar no nosso cérebro, ele precisa de um ponto de concentração. Toda imagem é um ponto de concentração. Se você for orar para Jesus diante da imagem de Jesus, você cria inconscientemente uma concentração com aquela imagem. A fé é mais ou menos por aí. O que é a fé? A fé é um movimento nosso, cerebral, para que a gente acesse as energias, entre aspas, telúricas, não só das realizações, como das bênçãos. As bênçãos estão aí. A energia de Deus, ela está aí. Agora, ela só encontra eco nas pessoas que ativam. Então, você ter fé é uma maneira de ativar em sua direção as energias divinas. Se você não tem fé, você não pode esperar nada das energias divinas. Então, guarda essa referência que eu te dei. Ter fé é você se abrir para receber as energias divinas, de realização, de cura, de bem-estar. Tanto que existem alguns itens que eu classifico como essenciais, são os itens primordiais, os fatores primordiais da nossa existência. E eles têm que ficar em equilíbrio. Sim. Então, a família... Em primeiro lugar? Em primeiro lugar. A crença, ela vem em segundo lugar, né? O seu trabalho, a saúde e as amizades. Vamos lá. Você ganhou na Mega Sena, o maior prêmio da Mega Sena, tá bom? Então, aí você descobre que você não tem um desses itens. Qual que não vai deixar você usar o prêmio da Mega Sena? Saúde. Fala, olha, eu descobri que eu vou morrer daqui a um mês. Olha só! Entendeu? Esses 5 pontos você tem que anotar aí e todo dia você tem que se perguntar se você está em equilíbrio com esses 5 itens. Se faltar um, o resto desmorona. Mas onde que fica o equilíbrio da espiritualidade? Na crença. Na crença? Na crença, é o segundo. Família, crença. Então, a crença, ela tem essa possibilidade, porque as pessoas vão para a igreja é boa, a crença é boa, se resolve o problema dela. Se não resolve, ela muda de crença. Então, a pessoa vai para a crença para resolver um problema. Ela não vai para a crença para abrir o seu campo energético para as energias telúricas do bem, divinas, que estão aí nos rodeando. Deus, você já ouviu falar que Deus é onipresente? Então, ele está em todo lugar. Agora, você precisa se conectar. Ele não vem até você, é você que tem que ir até ele. Olha que interessante isso. Então você fala assim, Deus, vem até mim. Ele não vem, não. Nós fazemos através dele. Nós temos que ir até ele. E como é que a gente chega nele? Com a fé. É um estado de concentração, nessas energias divinas que nos cercam.
Então, Romão, mas quando você fala sobre a fé, parece que é uma coisa assim tão fácil, mas como você consegue ter fé quando você está num estado depressivo? Como que você consegue ter fé? Bem, a depressão é uma doença, né? Uma doença. É uma doença que são a falta de alguns itens químicos que o nosso cérebro para de produzir, aí você fica Mas faltou em a fé depressão. para chegar na depressão? Não, eu acho que faltou estratégia. É. O que acontece? A maioria das pessoas que enfrentam desafios, elas têm muita expectativa. A gente tem expectativa que não acaba mais. E o que tem acontecido hoje? A maioria das expectativas não tem se realizado. Então isso causa frustração. Nossa. Depois da frustração vem a depressão. Você se frustra tanto que você acaba voltando para a caverna. Você entra na sua caverna. Mas porque ela deu a força dela para os outros? Não, é porque ela criou uma expectativa em cima de algo que não era real. Por exemplo, casamento é muito assim. Casamento é o mar das expectativas. A pessoa conhece alguém e fala assim, achei o meu príncipe encantado, achei o homem da minha vida, ou achei a mulher da minha vida. E aí começa a criar aquelas expectativas. Né? Ah, esse sim, quando eu chegar em casa, vai me dar um beijo. Esse sim vai abrir a porta do carro para mim. Aliás, homem só abre a porta do carro por uma razão, né, para a mulher, quando o carro é novo. Né? Depois ele larga disso aí. Nós temos que aprender a encarar um pouquinho mais a realidade e não criar muita expectativa. Lembrando que a expectativa é nossa, não é o mundo que te deu. Pois é. Eu que imagino aquela pessoa daquele jeito. Eu que imagino que tal fato nunca vai acontecer. É a ilusão, a fantasia, né, Romão? Não seria bem uma ilusão, uma fantasia, seria uma expectativa mesmo. A expectativa é você colocar em cima de algo características que aquele algo não tem. Mas por que a gente coloca a expectativa? Porque a gente é que quer. A gente quer fugir da realidade. Então você não quer encarar aquela realidade, você quer fugir. Aí você tem uma expectativa. Né? E o duro é o seguinte, quando nós criamos expectativas, por exemplo, com uma pessoa amada ou que você está se relacionando, você para de ver a pessoa como ela é. Você passa a ver a pessoa com os olhos da sua expectativa. Olha, isso acontece no relacionamento, acontece no trabalho e também acontece na relação de fé das pessoas. Também, Também. Então a pessoa, olha, eu tenho expectativa que Deus vai me ajudar. Verdade. Ele vai me ajudar. Bom, tá bom, mas essa ajuda divina não é como você quer. Esse é um grande drama dentro da crença. Que lição. Tem que ser como ele quer. Verdade. Né? Eu quero que o mundo seja colorido, mas tem que ser com a cor que eu gosto. É mesmo. Eu gosto de verde, né? Você está de verde hoje, eu gosto de verde. O mundo vai ser colorido, mas tem que ser da minha cor. Da minha cor. Ô Deus, você precisa fazer o que eu quero, o que eu estou pedindo, não é o que você quer. Esse jogo, ele existe e a maioria das pessoas faz. Isso é um jogo, não é um exercício de crença. Até porque o universo tem o próprio tempo dele. A realização tem o próprio tempo dela. Eu lancei um livro agora, está chegando no mercado. Ele se chama Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Né? Esse livro tem 60 passagens bíblicas explicadas de uma forma mais contemporânea, né? Um pouquinho mais moderna, mais simples. Mas eu não mudei nada, eu só simplifiquei a linguagem. Então você agora vai poder aprender 60 ensinamentos bíblicos com mais simplicidade. Por que eu fiz isso? Justamente por essa conversa que você está tendo comigo hoje aqui. A dificuldade das pessoas exercitarem a sua fé. As pessoas não pedem competências para Deus. Romão. As pessoas não pedem o caminho. Né? Olha, uma vez, passando lá por Aparecida, que eu gosto muito de ir a Aparecida, sempre que faço palestra pelaquela região, eu passo por lá, né? Vou à catedral, tenho um quadro lá na TV Aparecida, faço alguns programas lá,
E aí, ou antes ou depois das gravações, sempre passo lá. Um dia eu estava vendo ali um cidadão muito interessante, né? Ele era diferente. E eu parei ali e fui conversar com ele, né? E ele falou assim para mim, eu sou de Portugal. Falei, pô, que bacana. E está exercitando a sua crença aqui, a sua fé. Ele falou, não, eu sou pagador de promessas. Meu Deus. Nós temos um filme, né, do Massaíno, que ganhou muitos prêmios, Pagador de Promessas. Eu falei, mas pagador de promessas, você está pagando, você paga promessas suas, aí você vê aqui. Não. Eu, aqui nessa mochila, nessa mala, tem um monte de gente que fez promessa de vir aqui. Mas eles não podem. Olha. Então eu estou aqui para pagar a promessa para essas pessoas. Deus. Veja que coisa interessante. Nossa, Romão. A pessoa quarteirizou a promessa. Virou um comércio. Não, ela fez a promessa e não foi lá cumprir. Ela pagou alguém, ele recebe por isso. Gente. Ela pagou alguém para ir lá pagar a promessa dela. Romão. É mais ou menos assim. Eu chego aqui hoje e falo assim, Rose, eu fiz uma promessa para você que o seu programa ia bater o índice de audiência máxima da emissora. Já bate, né? Mas vamos supor que você está na busca da audiência. Ah, você fez? Ah, tá bom, muito. Mas agora que você atingiu a audiência máxima, Rose, você tem que ir lá pagar a promessa que eu fiz para você. Bem assim. Então, né? nós temos uma relação muito complicada com a fé. Caramba. A fé é simples. Vou repetir. Nós temos uma relação muito complicada com a fé. A fé é simples. A fé é um ponto de concentração para que a gente atinja as energias divinas que estão aí ao nosso redor. Nossa, que lindo. Ela não é o que você quer. Puxa vida. Então, tanto que as pessoas fazem promessa, e olha que interessante, né? Bom, e se a promessa não acontecer? Pois é. Você prometeu e aí não aconteceu. E aí, como é que fica a sua promessa? Entendeu? Mas por que não aconteceu? É porque a sua promessa não tem valor? Não. É porque o nosso pedido para as energias divinas é sempre muito egoísta. Então, Salomão, quando ascende ao trono, ele só pediu uma coisa a Deus: sabedoria. Puxa vida. Ele não pediu mais nada. Você vai lá nos Provérbios de Salomão, né? E Deus fala com ele, fala assim: o que você quer? Sabedoria, Senhor. O resto eu faço. Entendeu? Então, agora, se Deus, olha, eu quero um carro novo, quero uma casa da praia, a casa da montanha, a casa de campo, o sítio, a casa em Bertioga, e aí vai. A gente tem uma relação, respondendo mais diretamente a sua questão, né? A fé anda em baixa porque nós não sabemos nos relacionar com ela. Gente. Romão, mas você aprende a trabalhar com a fé na família também ou não? A família tem... Tem influência, deveria. As famílias hoje, elas estão, Rose, muito destroçadas, né? Então, Sim. É filho que entra e sai de casa, o pai nem vê. É filho que se tranca num quarto e fica lá com esse universo da tecnologia hoje. É filho que foi reprovado da escola, o pai nem sabe. E vice-versa. Tem filho que não sabe onde o pai trabalha. Tem filho que não sabe o que a mãe faz. Esquece o nome da avó. Pois né? Se você perguntar hoje para uma parte da geração, como é o nome do seu bisavô, não sabem. Acabou o eixo da família. A família é uma alavanca, hoje em apodrecimento, mas que ainda sustenta o ser humano. Sim. Nós precisamos enaltecer cada vez mais a família. Então, se você tem uma família destroçada, como é que você vai gerenciar esse assunto da fé? Romão, como que fica a família no sentido da fé? Porque a maior parte das famílias hoje em dia, a maioria, né, estão destroçadas, né?
E isso é uma grande realidade. Não é uma verdade, porque isso aí não devia ser verdade. Não deveria, né? Mas é uma realidade, é um fato que está acontecendo. A nossa vida ela é sustentada por duas colunas. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. Na coluna dos valores, nós temos que relacionar tudo aquilo pelo qual daríamos a nossa vida. E na coluna dos princípios, a gente precisa colocar como é que a gente vai preservar e proteger o que está na coluna de valores. A família, ela vem em primeiro lugar na coluna de valores. Só que as pessoas hoje perderam os princípios. Elas não estão mais preservando, cuidando e protegendo a família. Esse é o eixo da existência. Uma família destroçada, ela tem um efeito no mundo muito grande. Por exemplo, esse meu movimento de mão aqui, ele está também movimentando moléculas em todo o universo. Sim. Quando uma família é destroçada, ela tem um efeito também no mundo. Por quê? A família é o eixo da nossa existência. A gente começou ali, a gente nasceu com o pai, com a mãe, com o avô, com o bisavô. Né? A gente foi protegido. Isso não é de agora. Se você voltar aos hominídeos, aos homens neandertais, se você voltar, observe, por exemplo, pinturas rupestres ali na França, você vai olhar que tem sempre o quê? Família. Família. Os animais preservam a família. Né? Tenta tirar aí um cachorrinho que acabou de nascer da cachorra aí quando ele estiver mamando. Mas por que a família se perdeu? O mundo criou muitas ilusões e nós deixamos essas ilusões tomarem conta da nossa vida. Mas você fala em relação à internet? Em relação a tudo. A tudo, Romão? Em relação à televisão, em relação à tecnologia, em relação às próprias crenças. Né? As crenças hoje, eu me lembro, eu ia na igreja, eu tinha que colocar a roupa do domingo. Sim. Né? Sim. Então, era importante. Eu ia todos os domingos. Você ia também. ao domingo Sim. com a roupa do domingo e chegava em casa, arrumava, pendurava. Né? Mas por outro lado, olha interessante, eu vou te contar um fato que vai ilustrar bem a sua questão. O meu filho, nós estávamos na igreja e a igreja estava terminando o culto, né? E aí houve um momento, uma finalização de uma canção. Né? E aí o pessoal todo começou a cantar. Só que tinha um rapaz, e esse rapaz, ele era um rapaz especial. Ele tinha dificuldade de se expressar. E esse rapaz, ele não conseguia cantar. Uhum. Ele fazia como um uivo, mas estava no ritmo. Olha, interessante. Né? Aí eu olhei para o lado, né, e aí você começa a ouvir assim: alguém manda esse menino ficar quieto? Por que traz um menino desse na igreja? Que absurdo, está atrapalhando isso e aquilo e tal. Aí o meu filho, ainda era garotinho, né, ele falou assim: pai, está certo isso? Né? Eu falei: em relação às pessoas, não, mas eu te digo uma coisa. Se Cristo hoje estiver nesse altar e precisar de alguém para cantar no céu, ele vai levar esse menino. Por quê? Porque ele não pode cantar, mas ele canta. Era o único que estava se expressando com o coração. Era o único que não era mecânico. Nossa. E pior, acabou o culto. A igreja tinha um estacionamento, tem ainda, né? Um estacionamento que é um estacionamento solidário. Por que é solidário? Porque você chega, põe o carro aonde dá, a cerimônia vai acabar, cada um entra no seu carro, espera o outro sair e vai embora. Sim. Minha amiga, quando eu cheguei ao estacionamento, esses religiosos que acabaram de sair da igreja, eu aprendi naquele dia uns 8 palavrões novíssimos que eu nunca tinha ouvido falar. Gestos, então, um festival. Depois que saiu da igreja e estava lá criticando o garoto. Então, nós temos uma adversidade com a gente mesmo, né? Uma falsidade com a gente mesmo,
falar, fulano é falso. Talvez você estivesse olhando no espelho. Né? Tem tudo isso. Os defeitos que enxergamos nos outros são as coisas que a gente tem que corrigir na gente. Quando o outro te incomoda é porque ele tem alguma coisa que você tem em você aí e aquilo realmente cria um conflito. São essas as razões, por exemplo, que uma delas, né, de que a família está sendo destroçada. A internet, ela é uma evolução. Sim, tá? sim. Agora, a evolução, ela precisa ser usada de maneira adequada. Lógico. Vá aí, por exemplo, quando criou-se os grupos de WhatsApp, todo mundo entrou. Hoje, está todo mundo querendo sair. Que ninguém aguenta mais. Romão. Tanta bobagem, tanta coisa inútil. Às vezes você pega um grupo, e não é um grupo de pessoas que você diz assim, olha, esse pessoal não é ilustrado. Não, um grupo de gente que fez faculdade. Aliás, se você andar no trânsito, você vai ver que dos carros caros saem as maiores barberagens, infrações e palavrões. Né? É sempre um carro caro. Aí você fala, pô, mas esse carro custa 500 mil, mas não adianta, quem está dirigindo? Então, tudo foi feito para auxiliar a evolução do ser humano. Nós precisamos saber usar. Se nós usássemos a tecnologia para salvar vidas, para fazer por exemplo, hoje aqui o seu programa usa a tecnologia para levar algo compatível aí para que as pessoas possam praticar na sua vida. Mas por que as pessoas não conseguem usar a internet para o seu próprio bem? Porque a gente vê, né, Romão, você entra numa rede social, é um falando mal, é outro olhando que roupa que você está, se está repetindo a roupa. Teve uma seguidora minha que falou, nossa, mas por que você repetiu a sua roupa? Eu falei, bom, eu comprei a minha roupa com o meu trabalho, eu gosto da minha roupa e eu estou fazendo um programa, não é para mostrar a minha roupa, né? Mas sim trazer pessoas como você, né, Romão, para ensinar, né? Olha como precisa aprender muitas coisas, né? Tem muita gente, principalmente na internet, né? Sim. Primeiro que a internet, ela deu voz aos estúpidos, aos incultos, aos idiotas, aos fofoqueiros. Eles não tinham voz, agora eles têm, né? A internet. Então eles se escondem ali atrás de um perfil. Você não fica melhor criticando alguém. Não é assim que funciona. Né? Não é porque você está criticando uma pessoa que você é melhor do que ela. Isso mesmo. Talvez você seja pior. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa nossa relação de julgamento, de avaliação. Porque esse julgamento, lembrando sempre, é você, é seu. Você mede com a sua régua. Então não me meça com a sua régua, eu tenho a minha, eu uso a minha, não venha você medir. Então essa questão da sua roupa, né? Imaginou se fosse uma índia aqui, quer dizer, índio não troca de roupa, e aí, como é que faz? Mas por que você tem que estar de roupa nova todo o programa? Por que tem? Quem vendeu isso? Foi o consumismo. Quem vendeu a imagem de que você tem que andar na moda? É isso aí. Quem vendeu a imagem, por exemplo, que você tem que ser uma pessoa de tal jeito, você tem que andar de azul, porque agora azul está na moda. Roupa rasgada. Roupa rasgada. Olha, eu acho que cada pessoa tem o seu modelo, tem o seu estilo de viver e ela deve ser livre. É a nossa essência, né, Romão? Não, porque quando você se vende para isso, Perfeito. Você não é livre. Perfeito. Você foi acorrentada pela moda. Perfeito. Você foi acorrentada pela... Uma vez eu fui a um desfile, você me lembrou agora aqui, e nesse desfile o estilista fez as modelos desfilarem, duas delas, com um vestido de pneu. Era um pneu mesmo, era um pneu, né? E muito bonito, bacana, achei a ideia genial. E eu perguntei a ele, falei, você acha mesmo que alguém vai comprar um vestido de pneu e vai usar na rua? Ele falou, claro que não, Romão. Falei, por que você fez? Ele falou, para mostrar às pessoas a minha capacidade.
Se eu faço isso com pneu, imagina com uma seda ou com outro tecido, entendeu? Achei tão lindo isso. Jogada de mestre, não? Então, o que você tem que fazer? Poxa, mostra a sua capacidade. A capacidade. A fofoca não é mostrar a sua capacidade. Isso mesmo. A fofoca é assim, eu vou falar mal dele para eu ficar melhor. E ainda destrói, né? Eu vou dizer que aquela pessoa já está no 5º casamento, entendeu? Porque eu estou no meu 2º, então eu sou melhor que ela. É isso aí. Porque ela já casou 5 vezes. Infelizmente, a mídia social, ela tem 2 papéis, né? Ou ela eleva ou ela destrói. Com certeza. Por isso também o índice de pessoas também que estão sofrendo aí com síndrome do pânico, depressão, tá aí, né, Romão? Eu tenho pessoas que são... E a internet criou os ilustres desconhecidos, né? O famoso quem, a famosa quem. Hoje às vezes, há poucos dias aí, fiz uma palestra grande e aí a pessoa se apresenta, né? É muito interessante isso. Aí a pessoa se apresenta, fala, eu sou influenciador digital. Bom. E o que você tem influenciado as pessoas? Né? Aí essa pergunta já liquida a ficha. Né? E quando você começa a olhar essa história toda, você vê muita coisa fútil, efêmera. Fútil. Né? E é uma realidade, não adianta correr contra ela. Mas quer dizer que a gente tem que ser sempre puritano? Não. Certinho, o puritanismo também fez mal ao mundo. O excesso é sempre um perigo, né? O extremo. A gente tem que andar, como dizia Buda, no caminho do meio. É sempre o meio é sempre mais... E todo desempregado agora virou influenciador digital. Youtubers né? da vida, né? Então só tem isso. Só. E os médicos que estão salvando vidas? Cadê eles? E os professores que estão aí em escolas que às vezes não tem nem recurso para ensinar, eles estão lá ensinando. Quer dizer, essas pessoas viraram nada? Romão. A profissão que vale agora é youtuber, influenciador digital, esse é famoso. Quem é? Ela é famosa. É isso. Tem 100 mil seguidores. É. Faz muito tempo, não. Uma repórter. Primeira pergunta dela numa entrevista em casa. Quantos seguidores você tem? Eu falei, puxa, que pena você começar a entrevista por aí. Vamos tomar um café, vamos tomar um chá aqui, que tem uma mesa aí para você. E a entrevista acabou. Não, o senhor se ofendeu? Eu falei, de jeito nenhum. O senhor não deve ter seguidor. Eu falei, olha, você nem olhou. Se você tivesse olhado, você ia ver. Tem bastante, mas isso não interessa. Não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Pergunte quantos livros eu escrevi, quantas pessoas já leram os meus livros em mais de 50 países. Você vai me perguntar quantos seguidores eu tenho? Gente, repórter. O que isso... Né? Eu sou vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. E lá eu questiono muito isso. Falo, olha, vocês antes de fazerem uma entrevista, vocês têm que se preparar, vocês têm que conhecer o entrevistado, vocês não podem chegar fazendo a pergunta que você quer. Você tem que fazer a pergunta que está compatível com a entrevista. Perfeito. Isso é ser jornalista. Né? Então, até isso hoje, as pessoas estão perdendo, quer dizer, perdendo o bom senso. Sim. Eu tenho até um artigo que saiu essa semana no Diário de São Paulo. Hoje eu escrevo, acho que dá 140 jornais e revistas, né? E o Diário de São Paulo dessa semana tem um artigo lá. A extinção do bom senso. Acabou o bom senso, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. O que é o bom senso? É o caminho do meio, gente. Sim. A gente tem que encontrar ele de novo. Sim. Romão, vamos falar um pouco agora do seu livro, A Semente de Deus? Vamos. Isso aqui foi uma intuição, esse livro, porque esse livro aqui, gente, do César Romão, é o meu livro de cabeceira. Assim que eu acordo, eu já abro uma página, já começo o meu dia. Sabe, para mim, está sendo uma bênção na minha vida, Romão, sabe? Eu não estou puxando o saco, não, porque eu sou muito realista em tudo que eu falo, em tudo que eu faço. Então, esse livro para mim é uma bênção todos os dias. Né? Todos nós passamos por uma certa dificuldade, então ele para mim está sendo divino, né? Divino mesmo,
Está sendo muito bom para mim. Eu fico muito emocionada porque realmente é uma energia aqui para mim muito forte, né? Que é falar sobre Deus, e eu queria que você falasse um pouco a respeito. Obrigado. Não sou eu que tenho que agradecer, não. É o universo. Eu vou explicar por quê. E por isso que eu digo a você, a gratidão não é minha, é do universo. Porque esse livro, ele foi um livro inspirado. Olha, justamente ele vai responder agora um pouco mais sobre a sua primeira pergunta sobre fé. Eu vivia pedindo, né, organizando nas minhas solicitações que eu queria fazer um livro que pudesse levar um alento às pessoas, colocar as pessoas no caminho do meio, enaltecer a fé na vida das pessoas, né? E de repente um dia eu resolvi sentar no meu escritório. Foi assim. Sentei, eu tinha uma máquina de escrever ainda, não era nem elétrica, era comum. Interessante. Aliás, tem foto lá, eu tenho umas fotos dela aí nas minhas mídias sociais. E comecei a escrever. E saí escrevendo, de cara, escrevi o título, A Semente de Deus. Mas é lindo. Eu fiquei 7 dias praticamente fechado no meu escritório, com comida no passar da porta e água, porque a hora que chegou, eu não podia perder nada. Gente, né? que lindo, não? Então, por isso que eu te disse, o universo agradece, porque essa não é uma autoria do César Romão. César Romão foi um instrumento dessas energias divinas aí, que isso foi um livro inspirado. Inspirado. Né? E esse livro já conquistou muitos países, Rússia, Alemanha, muitos. Vocês não têm ideia aonde esse livro está. E eu recebo correspondência, né, ao longo dos anos, é impressionante. Esse livro tem feito a diferença na vida de muita gente. Eu quero que faça na sua também. Se puder, conheça. Por favor, gente, porque é uma obra de arte. Romão, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, na TV. Volte mais. Gente, quem quiser encontrar o César Romão, ele está no Instagram, @Romão_César. Tem algum telefone, Romão, para que eles possam A mídia entrar? social hoje está lá. Você pode... Aliás, eu faço postagens motivacionais quase todo dia, elas vão ser úteis a você. Tem o Minuto César Romão, a série Minuto César Romão. Você pode entrar no meu canal do YouTube, lá tem 580 vídeos, né? Gente. Todos eles sempre com alguma mensagem para você. Adorei estar aqui com você. Agradeço de coração e eu quero você aqui novamente, viu? Com o maior prazer. Gente, gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo. Um grande beijo. Tchau, tchau.